Se você quer conhecer quais são os novos desafios de gestão de pessoas pelo mundo, ligados à saúde mental, qualidade de vida e competências do futuro, esse episódio tá incrível. Fique ligado. Você está no Respostas Humanas, o podcast da BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, produzido em conjunto com a Bravende. E hoje nós vamos conversar sobre os novos desafios de gestão de pessoas pelo mundo. Vamos conversar sobre saúde mental, qualidade de vida e vamos bater um papo sobre as competências do futuro. Mas antes de continuar a nossa conversa, de apresentar os nossos convidados, deixa eu dar um oi aqui para Elis Soares. E aí, Elis, tudo bem? Estou ótima, cada momento melhor. Aqui, terceiro episódio do nosso Respostas Humanas, direto aqui da Expo São Paulo, com 35 mil pessoas vindo para participar do CONAR. E agora com Pedro e Eliane, grandes expectativas. É isso aí, estamos acompanhados para que a gente possa conversar, ter um bate-papo incrível com Eliane Ramos, que é presidente do Conselho Deliberativo da BRH, e Pedro Ramos, diretamente da Europa, presidente da Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas. Então hoje nós vamos conversar com dois profissionais incríveis, mas que são seres humanos incríveis e interessantes, porque tem uma visão ampliada sobre o que tem acontecido nesse nosso universo de gestão de pessoas, de recursos humanos. Então, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado. E são dois ramos, não é? Vais conversar com dois ramos. Exatamente. Muito legal. Mas vamos começar. Uma brasileira e portuguesa. E um português com coração brasileiro. Oh, que maravilha. Você sabe que eu adoro escutar os portugueses porque eu sou descendente de... Muito bem. Então vai adorar português. Escutar o português de Portugal. É isso aí, como os portugueses falam que gostam de escutar os brasileiros, enfim. Mas vamos lá. Antes de a gente debater os temas, quem são vocês como seres humanos? Aquela história, né? De fale de você sem falar o que você faz, né? O que tá no LinkedIn. Conta pra gente, quem são vocês e como é que a história de vocês se conectou com recursos humanos? Começas tu? Vamos lá? Pode começar. Queres que eu comece? Quem sou eu? Estamos no Brasil, então estamos recebendo vocês aqui, né? Então vamos dar espaço. Vamos dar espaço. Olha, Primeiros boa, visitantes, perfeito. claro. Perfeito. Olha, antes de mais é um prazer enorme estar aqui neste podcast e poder partilhar e poder falar este português de Portugal, não é? Eu penso que todo mundo vai entender e eu sou sobretudo uma pessoa de pessoas. Portanto, eu sou alguém que trabalha há mais de 30 anos, tenho este aspecto jovem, mas já trabalho há muitos anos, não é? Com pessoas, diretor de recursos humanos e outras funções, professor, escritor, e gosto de pessoas, e o contacto é mesmo as pessoas. E a minha conexão com os recursos humanos tem a ver com isso, com o melhor que as empresas têm, que as organizações têm, e poder ajudar a tentar polir um pouquinho mais para tirar o melhor das pessoas e das empresas. E isso faz-se ensinando, aprendendo, dirigindo, controlando, enfim, é isso. E conhecendo pessoas fantásticas, como a minha amiga Eliane. Bom, eu sou Eliane, sou mãe, sou casada e sou apaixonada pelo que eu faço. Eu acho que uma grande diferença quando a gente vai falar de qualidade de vida, saúde mental, é a gente falar daquilo que a gente tem paixão. Então, quais são as paixões? Eu adoro trabalhar, eu adoro estar com minha família. Eu acho que cada vez mais esse equilíbrio entre vida profissional e familiar é super importante. Eu adoro cozinhar. E no início da minha carreira, há mais ou menos 30 e tantos anos atrás, numa época que não se falava tanto de tecnologia e RH, eu fui para uma empresa de tecnologia que cuida do RH, uma plataforma de RH. Então, eu mudei totalmente minha carreira, sou psicóloga, tenho mestrado também em administração, sou professora, e daí eu fiz uma reviravolta na minha carreira. As pessoas achavam que eu estava completamente surtada, porque ligar uma carreira tradicional e ir para uma empresa startupando, como a gente fala, né, uma startupeira que eu estava sendo há 30 e poucos anos atrás, era uma loucura, mas deu certo. Estou aí com a minha empresa há 32 anos e a gente tem um trabalho voluntário, que eu acho que isso é uma das grandes paixões. O que a gente está fazendo? Olha, a gente trabalha, o Pedro sabe disso, para chegar nesse CONAR. Quando a gente vem, mais de 30 mil pessoas, 35 mil pessoas, a feira lotada,
palestrantes. Lindo. É uma emoção tão grande que a gente sabe que é um legado que a gente tenta deixar e que está muito ligado a esse propósito, né? Por que eu faço o que eu faço? E eu acredito que se a gente fosse deixar uma dica para profissionais, todos deveriam ter um trabalho voluntário. Sim. Porque ele nos enobrece, a gente aprende e a gente aprende a se relacionar muito melhor. Eu acredito... Tem tudo a ver com propósito, propósito, não é? tudo a ver. Que é isso que as pessoas precisam encontrar, Nosso esse porquê, propósito. né? O nosso porquê. E eu acredito que quando a gente vê isso acontecendo, a gente se sente extremamente realizada. É claro que são pessoas fazendo com que isso tudo aconteça. E eu acho que eu tenho que primeiro começar a parabenizar essas pessoas que fizeram isso aqui acontecer. É isso aí. E agradecer, né? Agradecer a vocês da BRH, né? Você representando a BRH, por ter a Bravende aqui como parceiro nesse podcast, pra gente poder escutar, compartilhar e aprender com tanta gente incrível. E já que você falou, né, de estar aqui com essa emoção, quais são os principais desafios de conseguir chegar até aqui e olhar para tudo isso, né? Que os times, muita gente trabalhando. E para quem não sabe, o trabalho voluntário é vocês fazerem parte da BRH, é isso? Isso, o trabalho voluntário é fazer parte da BRH. Não somos remunerados, a gente faz por amor à nossa profissão e para realizar isso aqui. Transformar e convencendo outros a dar o seu melhor, não é? Ser palestrante, partilhar, estar aqui, ou seja, influenciar. No fundo, nós somos influencers também, não é? Também. E os desafios de conseguir organizar um evento como esse, hein? Olha, é uma logística inacreditável quando a gente vê acontecendo. É toda uma... Quando termina um, já começa o outro. Ou quando termina um, a gente já está pensando... Quando começa um, a gente já está começando o outro. Já começou o outro. Eu acho que são feitos por pessoas. Então, a gente tem todo um comitê do CONAR, onde os palestrantes são avaliados por esse comitê, as decisões são tomadas em conjunto. E a gente tem toda uma organização. A equipe da BRH é brilhante. Então, ela faz isso acontecer. E quando a gente fala de pessoas, são as pessoas que são o grande diferencial. Porque papel aceita tudo. Mas na hora que a gente começa a colocar as pessoas, é o grande diferencial. E é time, né, Pedro? Eu acho que cada vez mais trabalhar em time. Primeiro, trabalhar com pessoas que a gente admira, com pessoas que a gente tem respeito. Que reconhece competência. Que conhece as competências, que nos inspiram. Eu acho que os relacionamentos, a qualidade dos relacionamentos impacta muito na qualidade dos resultados, na qualidade das entregas. E a gente se diverte bastante, mas claro que a gente passa muito aperto também. Exatamente. Quero trazer um pouquinho aqui para o Pedro, que está com a comitiva de Portugal, mas também com outros profissionais que são de países de língua portuguesa e é presidente também da Associação de Gestão de Pessoas lá em Portugal. É verdade. Então, queria que você falasse um pouco disso, já que o nosso tema são os desafios da gestão de pessoas pelo mundo. Então, traz pra gente aqui conhecer um pouco melhor da realidade de vocês também. Muito bem. Então, antes de mais, de facto, eu estou aqui com a comitiva de Portugal e também dos outros países de língua portuguesa. Temos pessoas de Angola, palestrantes de Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné, Bissau, enfim, quase todos os países da língua portuguesa estão aqui hoje. Neste CONAR. E isso é algo que nos encanta. A mim em especial, costumo dizer que eu sou um lusófono. Eu sou vivo e a Eliane conhece o meu projeto para além de presidente da APG, que vou explicar muito rapidamente. Eu sou verdadeiramente um mobilizador da lusofonia. Porque eu estou sempre em África, no Brasil, onde venho muitas vezes palestrar, e sempre tentando influenciar aquilo que é comum. E esse também é o meu papel enquanto presidente da Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas. Obviamente Portugal é um país muito menor do que o Brasil, existem muito menos profissionais, mas existem muitas empresas, existem muitos também profissionais e nós, a partir de Portugal, tentamos também influenciar aquilo que são as melhores práticas. Portanto, eu já trabalhei em aviação, com a aviação, há um conceito da aviação que eu gosto muito, que é o conceito de hub. Um hub é um local onde todo mundo converge para depois distribuir. Ou seja, eu acho que eu faço isso, eu gosto de fazer isso, que é, eu não gosto só de ir buscar para mim, eu gosto de ir buscar para depois espalhar.
E esta é a grande missão, e nós fazemos isso na APG, a Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas, onde fazemos também um congresso anual com esta emoção, não com esta dimensão, porque Sim. a dimensão de Portugal é diferente, mas que tem esta emoção. Este ano vamos ter uma comitiva muito grande, vai ser em outubro, 20 de outubro, vamos ter os nossos amigos do Brasil e dos outros países. Aliás, vamos receber a World Federation, a organização mundial que integra todas as associações, também a Federação Europeia, onde estão todos os países representados, e de facto vamos ter o mundo, como nós dizemos, em Lisboa, na linda cidade de Lisboa, em outubro. Porém, nós não ficamos só satisfeitos de fazer as nossas coisas lá na APG, e por isso eu estou sempre cá e pertenço ao comitê do CONAR, da ABRH, o Conselho Estratégico também, exatamente para aprender com os melhores e também poder ajudar a distribuir o tal conhecimento. E nós fazemos isso, conhecimento, experiência, etc. E é isso que eu acho que nós temos feito de uma forma incrível, e o que vimos hoje, e a minha emoção é maior, quando vejo tantos profissionais, pessoas que vêm de Angola, Moçambique é longe, não é? De Cabo Verde e de Portugal, e cá estamos nós com muitas horas de voo para estar aqui com todos vocês, exatamente para virmos beber aquilo que são as nossas melhores práticas, mas também poder, de alguma forma, espalhar e ajudar também a contribuir. Isso é muito emocionante. Legal, e a emoção toma conta, ainda mais quando a gente consegue se conectar, inclusive fisicamente, né? Durante muito tempo a gente foi impactado, muito tempo, trazendo a visão aqui dos gregos, eles chamavam o tempo de cronos, né? Que é cronológico. Ele está passando, e o kairos, né? O kairos, que é a qualidade que a gente usa no nosso tempo. E na pandemia a gente teve que mudar os nossos hábitos, não porque a gente escolheu, mas porque a gente foi impactado, né? Mas conseguimos. Eu estive em todos os CONARs digitais, não estava aqui no Brasil porque não podia, mas estava à distância exatamente a participar, e foi muito interessante porque, e tem a ver com a tecnologia, nós aprendemos todos que com a tecnologia podíamos humanizar ainda mais, e tivemos durante os CONARs digitais muito mais gente do exterior que pôde participar. Teve mais acesso. E isso foi muito, muito legal. Interessante, né? E aí a gente teve essa oportunidade incrível, e a gente teve, né, que se conectar mais com as pessoas, menos só com o cargo que ela tem dentro da posição, mas com o indivíduo dentro das suas casas. E a telinha lá da videoconferência nos possibilitou isso, o gatinho passando, o filho, e a mulher, o marido. Isso, a gente começou a olhar para outras coisas. A gente teve tempo para parar e refletir sobre saúde, sobre relacionamento. E hoje a gente sabe que saúde mental e qualidade de vida... E até olhar no olho, não é? Verdade. Porque nós pensávamos que olhar no olho era algo só presencial, mas a telinha ajudou-nos a olhar bem no olho das pessoas durante mais algum tempo. É tanto que a área de beleza, dermatologia, cresceu muito, que as pessoas começaram a se ver mais e não se percebiam. Eu acho que é isso que você traz, né, do tempo. O tempo é o que a gente tem de mais valioso na vida. Eu acho que é uma pergunta que a gente tem que fazer. O que a gente está fazendo com o nosso tempo? A gente está deixando a vida levar, né, deixa a vida me levar, ou eu estou fazendo alguma coisa para mudar? Então, por exemplo, como a gente falou, o trabalho voluntariado é uma coisa que a gente está fazendo com o nosso tempo. É o tempo que a gente arruma, que quando a gente quer, a gente arruma para fazer esse trabalho voluntariado. E eu acho que as pessoas, quando a gente vai falar, que você estava já começando a falar de saúde mental, qualidade de vida, tem muito a ver com o tempo. Porque a gente tem que descobrir, o autoconhecimento é muito importante, a gente tem que descobrir a nossa aptidão, o nosso dom, a nossa habilidade, a vocação, aquilo que eu faço melhor. Eu tenho que saber o que eu também tenho que me desenvolver. Cada vez mais, eu tenho certeza que o Pedro vai concordar comigo e vocês também, a gente não delegar o sucesso da nossa carreira para o outro. Não delegue para a empresa, não delegue para o Estado, não. O que você está fazendo com o seu tempo para o desenvolvimento? É o lifelong learning, é um desenvolvimento para sempre. Inclusive, a gente tem um projeto que é muito bacana, a parceria da BRH Brasil com a Fundação Dom Cabral, que é um programa que é o AAA. Um AAA é uma comunidade para os RHs aprenderem juntos, construírem juntos e desenvolverem o que eles querem aprender. Porque quando a gente fala da saúde mental, a gente fala quem que está cuidando da pessoa e quem está cuidando do RH. Como é que o RH vai cuidar das pessoas na hora que a gente fala desse cuidado? Se não estiver bem consigo mesmo. Isso. Gente, é o que a gente estava falando da pandemia. Primeiro, vamos colocar a máscara na gente. Eu só vou estar bem dentro da empresa se eu estiver bem comigo mesmo. E o que você trouxe da pandemia? A pessoa é uma só. Ninguém liga aquele botãozinho.
cheguei na empresa e desliguei os meus problemas pessoais. Deixei de ter filhos. Deixei. Os filhos não estão Não, sempre. ninguém liga o on-off na hora que sai e entra da empresa ou vice-versa em casa. Não, a pessoa é um ser humano integral. Então as empresas precisam cuidar, ter esse olhar de forma mais integral para as pessoas, mas a pessoa para ela também. Porque não adianta ficar nessa... Mas sabes que a pandemia ajudou todos os dois líderes e liderados a pensarem nisto. Porque também os líderes entenderam assim, e quem cuida de mim, não é? Porque foram muito empurrados para cuidar dos seus, não é? Dos seus colaboradores e não foram preparados, não tiveram tempo para se preparar e, como sabem, o tema das emoções é um tema forte, não é? Gestão de emoções, quando não estamos preparados para gerenciar emoções é difícil, as boas e as más emoções e, de facto, tivemos todo esse trabalho enquanto líderes e, de repente, os líderes pensaram, não, ops, e foi aí que nasceu o tema da vulnerabilidade e da gestão da vulnerabilidade. Afinal, os líderes também choram, os líderes também precisam de cuidar de si, precisam de, não é? Passam dificuldades, todo mundo. E podem sim mostrar as vulnerabilidades individuais. Devem, porque daí eu consigo me fazer uma conexão com isso e falar assim, nossa, eu também. Eu não sei. Como é que você está resolvendo? Vamos resolver isso eu junto? Não sei, não tenho todas as listas de como fazer, né? E quando a gente fala, eu acho que do maior desafio de gestão de pessoas, eu estou pensando, eu acho que é capacitar essa liderança, essa conexão da gestão de pessoas do RH com a liderança, porque é o líder que está ali na frente. Então, que a gente cuide de nós, mas que a gente cuide dos líderes também. Mas olha, isto tem tudo a ver e estamos a mostrar aqui, e bem, os desafios da gestão de pessoas e os temas do cuidar, emergiram novas competências que, afinal, são coisas tão básicas e simples, como, por exemplo, a generosidade. Eu adoro esta competência. Eu acho que hoje os líderes aprenderam a ser mais generosos, desde logo consigo. Quando eu cuido de mim é porque eu também preciso do meu tempo, preciso de olhar para mim, portanto sou generoso comigo para poder depois ser generoso com os outros. E os liderados também aprenderam que têm que ser generosos com os seus líderes, que têm vulnerabilidades e que precisam de ser ajudados e integrados. E criou-se uma teia de generosidades diversas que eu acho que é uma competência que é muito crítica nos tempos atuais. E aproveitando o tema competências... Eu ajudei, né? Ajudou. Você já preparou aqui para eu perguntar para a Eliane, que participou da pesquisa feita pelo Fórum Econômico Mundial das competências do futuro. As competências do futuro. Fala um pouquinho sobre como foi participar dessa pesquisa, quais são, né? Eu sei quais são, mas eles trabalham para desenvolver isso o tempo todo. Foi uma parceria da Fundação Dom Cabral com a Associação Brasileira de Recursos Humanos, a BRH Brasil e o Fórum Econômico Mundial. E o que essa pesquisa nos mostra? Que as competências do futuro, elas estão muito mais ligadas às características comportamentais, como capacidade de análise, uma análise crítica. Tomada de decisão. Tomada de decisão. A minha favorita, flexibilidade cognitiva. Flexibilidade, adaptabilidade, flexibilidade cognitiva. Essa abertura, gente, mente é igual paraquedas, funciona melhor aberto. A gente tem que estar aprendendo, reaprendendo. Eu não sei lidar com minhas vulnerabilidades, mas a gente tem que estar buscando. Gostei, mente é igual paraquedas. Funciona melhor aberto, é verdade. Então vamos abrir, né? E às vezes tens que desaprender para voltar a aprender. Resiliência. Deu errado, mas vamos lá, vamos junto. E quando o Pedro traz isso, é a cooperação. É a cooperação que você está falando muito. Então, cada vez mais nesse mundo integrado, o mundo está aí, todo mundo consegue se conectar. O que eu estou fazendo aqui, o outro pode assistir em tempo real. E a cooperação, capacidade de trabalhar em equipe, capacidade de entender a si e entender o outro. E essas duas, cooperação com a flexibilidade cognitiva, dão uma característica que hoje é essencial nas empresas, que é a diversidade cognitiva. Que é a necessidade de ter pessoas que pensem diferente dentro das suas equipes e organizações. Que é o plural do que a gente está falando aqui. Então, essas características, a gente sabe que os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, eles estão buscando uma empresa que eles tenham admiração, que o propósito deles esteja alinhado com essa empresa e que a marca seja uma marca empregadora. Eles não querem trabalhar para uma empresa que não esteja ligada à sustentabilidade, ao ESG, por exemplo, alguma coisa. Não, ele quer isso. Que as suas expectativas sejam atendidas dessa forma. Então, os cargos que estão sendo criados são cargos ligados ao ESG. São cargos com essas, né, que nada mais que uma sustentabilidade, tudo, mas que é essa preocupação que as empresas têm que ter.
Porque eu não vou querer trabalhar numa empresa que fala uma coisa e faz outra. Não é? Então, essa coerência, eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente precisa de mais coerência entre as pessoas. E uma visão holística. Uma visão do todo, uma visão com muito a mais pessoa no generalista. centro, não é? Com a pessoa no centro social. Não é? É a pessoa ali o tempo inteiro, porque são as pessoas que fazem. Exato. E eu acho que as pessoas têm que ter um cuidado de saber desse lado humano, o lado digital é importante. A certeza da vida, que eu acho que a Covid vai estar sempre aí para sempre, a gente vai Ou ter que outras lidar Covids, outras ou outras pandemias. A mudança, cada vez de uma velocidade muito mais rápida, ela sempre existiu, né, Pedro? Mas cada vez a velocidade é muito mais rápida, por isso que a flexibilidade cognitiva que o Pedro traz é fundamental pra gente. Até porque vivemos no mundo bunny, não é? No mundo bunny, mas nem mando. E há dois, o N e o A e o I, que são assustadores. O N de não linear, é assim, eu vou num sentido e tenho que virar à esquerda ou à direita. É. E o I, que estão acontecendo coisas hoje que eu não compreendo ainda, é E é incompreensível. lidar com o caos. De repente vem uma pandemia e a gente tem que lidar com o caos. O mundo bunny é isso. Então, as características estão muito mais ligadas a esses socioemocionais, que é esse mundo, como a gente fala do mundo bunny, que são muito mais Mas olha, ligadas. mas essas competências deixaram de ser soft, porque no passado nós falávamos que eram São soft skills. Não, essas Tem nada de passaram, soft. Elas são muito mais hard do que Não soft. tem nada de muito soft. eu acho. como eu digo, não são competências fofinhas, não, são fortes. Elas não têm nada de São fofinhas, humanas. elas são super fortes, são humanas. Aparentemente, já era meio que pra gente ter resolvido todas essas questões. Não tem nada muito novo. Generoso, cooperação, trabalho em equipe. Não tem novo. Gente, tem tem nada coisas de que não saem de novo. moda. Isso tem Não tem jeito nada de... muito novo, mas exige que as nossas lideranças estejam preparadas dúvida. para desenvolver isso nesses colaboradores. E até tem mais uma exigência que eu percebo muito nessa geração que está chegando, que o líder não seja só uma pessoa exemplar profissionalmente. Uhum. Sim, como ele precisa ser exemplar nessa integralidade. Sem dúvida, sem dúvida. Né, nessa questão holística, como você é como ser humano, como você trata a faxineira, como que você Sim. trabalha o voluntariado, Sim. como você cuida dos animais. Então tem essa exigência. Quando você entra num elevador, como é que faz? Como é que Diz você bom faz? dia, não diz nada. E Exatamente. consegues ver como é que funciona na Uhum. casa, em casa, na São nessas empresa. pequenas coisas que a gente vai ver. Exato. Se a gente for voltar lá no passado, né, como é que a gente convivia em tribos, onde Sim. cooperávamos uns com os outros e tudo mais. Somos seres gregários, né? Dependemos uns dos outros. E aí a gente vem evoluindo e daqui a pouco a mão de obra passa a ser uma mão de obra que precisa usar muito do esforço físico, só que a gente sabe que a tecnologia, né, diferente da Revolução Industrial, a gente sabe que a tecnologia substituiu muito esforço físico. E aí as pessoas... E bem. Bem, ótimo. a tecnologia vem para tirar o robô de dentro da gente. É isso aí. Para tirar esse esforço físico. E aí, de repente, a gente precisa voltar a fazer o quê? Pô, se eu não vou mais só fazer, eu preciso me conectar, eu preciso pensar. E a gente dúvida, volta a ter que sem resgatar a nossa essência como ser humano. Um ser humano ligado muito mais ao coração. Mas a ideia da Característica socioemocional. mas a ideia da tecnologia, no passado nós também tínhamos muito medo da tecnologia e achávamos sempre, nós RH dizíamos, não, eu gosto muito de tecnologia, não é? Que, aliás, falando de tecnologia, medo, Claro que a gente não é? precisa dos dados. Co- né, Pedro? afinal, A gente não sabe entendemos disso. Um que- RH que não é entende isso. dos dados É. não vai fazer uma boa gestão. É isso mesmo. Sim. Agora não, venha a tecnologia. A deixa eu tecnologia fazer é uma pergunta. Queria saber a visão de vocês. A gente sabe que a inteligência artificial tá chegando forte, agora acessível a todo mundo, né? Porque antes era acessível só quem era mais de tecnologia. E do ponto de vista de respostas humanas, né? A resposta humana de vocês, como que vocês enxergam a inteligência artificial? Olha, eu acho que a inteligência artificial, pelo menos do que a gente consegue ver até agora e dos próximos anos, pelo menos enquanto a gente estiver vivo, ela não vai conseguir dar essa resposta que é esse lado muito mais da emoção, esse lado muito mais ligado ao coração. Então, pode ser que lá na frente isso consiga. Mas né? não vai sei, chegar mas tão eu acho que não vai Mas chegar eu acho que porque- quanto mais high-tech, mais high-touch a gente mais precisa. high-touch, mais mais touch. high-touch. Mas isso aqui é o calor humano, é Lá o está olho o olhar, no olho, olho no olho. Olha o tanto de gente, quase 35 mil pessoas aqui, porque elas querem se conectar, elas A querem turma não se tá vendo, né? relacionar. Mas você tá de olho aqui, passando um monte de gente Tanto de lotado. O gente. evento tá Muito votada e incrível. muito interessadas no nosso podcast, né? Sim, chamando É. atenção, querendo saber. Depois a gente precisa contar pra eles que tá O que é no que canal estamos do aqui? YouTube, O que é que estamos aqui da fazendo? BRH, pra eles se inscreverem no canal, pra eles compartilharem. Ativarem o também, sininho, né? ativarem Deixar o um sininho. comentário. Precisa contar pra todo mundo isso. Mas de facto a inteligência artificial é algo que eu acho extraordinário. Porque vem trazer um potencial de informação e um potencial de trabalho dessa informação que faz com que eleve, e esta é a minha opinião, o papel do humano nesse sentido.
Porque nós próprios, se eu digitar no chat GPT Pedro Ramos quem é, vou receber não sei quantas coisas que não estão corretas, mas também vão estar lá muitas coisas que eu não me lembrava já e que são importantes e que me ajudam a ser o que sou hoje. E, portanto, eu acho que isto é um mundo fascinante. É evidente que é preciso ter sempre cuidado com vieses, e cá está o humano depois que vai trabalhar sobre esses dados. Trazendo um complemento, eu fiz uma palestra recentemente que o tema era o pulsar da liderança. E tinha uma pergunta: inteligência humana ou artificial? As duas. E aí, olha só, se a gente vai, falei, não, será que a inteligência humana é artificial ou a inteligência humana com artificial? Isso. Quando você junta as duas coisas, tem uma inteligência ampliada. É inteligência total. Isso aí. Integral, né? Nós estamos na fase do E. Não é o ou, uma ou outra. É o E, a integração das duas, claro. E respostas humanas para a palavra burnout. Burnout. Olha. Palavra bem poderosa. Bem poderosa, que a gente está vivendo, né? Foi um outro aspecto que a pandemia só veio acelerar. 2020 já seria o ano de maiores transtornos mentais. Veio a pandemia e, só aumentou muito mais. Então o burnout está aí. E as pessoas têm que saber como lidar. O burnout tem várias causas. É uma doença do trabalho, mas eu não acredito que é só do trabalho, porque como o ser humano é integral, claro que as duas coisas estão ligadas. Mas o burnout tem muito a ver com o ambiente que a pessoa está. Ambientes tóxicos. Por isso que a liderança tem um papel muito importante. Ela fazer alguma coisa com que ela não se identifique, ou ela fazer alguma coisa que ela ama demais e que ela não consegue dar o tempo, como a gente falou aqui no início, que você colocou muito bem, para as pausas. O burnout é uma aceleração. A pessoa não consegue falar não. E ela vai aceitando, fazendo as coisas, fazendo uma hora. Ou não pode falar não. Não pode falar não. E cá está a toxicidade do ambiente e do contexto, não é? Sim. E aí daqui a pouco tem que tomar cuidado, porque quando acontece um assédio, aí a pessoa tem burnout. Isso é um dos estímulos fortes. Eu publiquei o ano passado um livro, juntamente com uma aluna que fez uma pesquisa sobre este tema em Coimbra, onde sou professor, que é exatamente ligar o sinal de alerta à influência da liderança no burnout. E a pesquisa que nós fizemos em Coimbra, universitários, no ambiente, foi de facto ver qual era a relação da liderança com os casos de burnout. A primeira questão, e isto é interessante o que disse a Eliane, passou a ser, só muito recentemente a doença passou a ser uma doença da organização, porque até ser considerada uma doença de empresa, porque não era a doença da pessoa que era mais fraca. E quando é entendido que é da pessoa que é fraca ou que tem uma doença, ela é recortada fora da organização. Quando é entendido que é uma doença da organização, ela é estudada e tem que ser intervir junto da organização. Chegamos à conclusão que há estilos de liderança que são muito mais potenciadores de burnout. E nós pensamos que são os estilos mais diretivos, autocráticos, também, mas não só. Muitos estilos laissez-faire, utilizando a expressão mais clássica, enfim, há outros estilos, outras variações, líderes que são inexistentes, líderes que são altamente causadores de ambientes tóxicos, porque não dão guias, não são inspiradores, não são mobilizadores. Isso há uma relação incrível e o burnout de facto é uma realidade. Quando sabemos que é uma doença da empresa, da organização, então vamos enquadrá-la no contexto da organização. Isso que o Pedro está falando é muito verdadeiro, porque o líder ele precisa entender as necessidades motivadoras. Tem um líder que é comando e controle, aquele profissional, talvez ele se adeque muito a comando e controle. Mas tem um outro líder que é muito mais laissez-faire, como sim, é muito mais agregador, quer uma decisão compartilhada, e aquele profissional não é isso que ele quer. Ele não sabe lidar com isso. Então, o nível de maturidade baixo, às vezes precisa de uma direção. O líder precisa entender as necessidades motivadoras de cada um. O líder precisa se comunicar de uma forma efetiva, de uma forma afetiva e de uma forma entendendo que cada um é um. É igual um time de futebol, se a gente fizer uma analogia. Cuidadora. No fundo é isso. Uma liderança humanizada, uma liderança consciente. E é como um time de futebol. Tem aquele que vai jogar no ataque, mas tem aquele que vai jogar na defesa. Para que eu vou querer colocar o do defesa no ataque e fazer se ele não está preparado ainda? Então o líder precisa entender de pessoas, isso é fundamental. E você sabe que eu vi um estudo recentemente falando de algumas profissões onde mais tem acontecido burnout e tudo mais. E a área de recursos humanos é uma delas, educação, eu fiquei curioso, né? Achei curioso, e a área de vendas foi a terceira. E olha só, a gente que atua... As três são áreas de relacionamentos. É isso aí. Okay. E são áreas que a gente precisa cuidar da gente primeiro, né? Como profissionais de RH. É isso mesmo. Bom,
tempo já voou, Já né? voou. Vamos ter que ter outro episódio com eles, né? Vamos gravar lá em Portugal, né? Vamos gravar em Portugal, é isso que eu É 20 de outubro, eu já Venham marquei connosco aqui ao na minha Congresso 20 de agenda. outubro. Aí. Já Eu coloquei na anotei aqui agenda. também. E vamos fazer 20 podcast de lá. outubro, ó. Boa, boa. Tem podcast lá na associação? Vai passar a ter convosco. Opa, então... Perfeito. Vamos lá, A gostei, gente já tá gostei. combinado. Tá gravado, tá? Só pra dizer que Só não pra tem dizer. como... Não tem Eu como sou voltar testemunha. atrás. mais, Boa, não. Tem boa. testemunhas. Não tem como voltar Não tem atrás. como 20 de voltar atrás. outubro, Portugal. Combinado. Bom, pra gente finalizar, recadinho final de vocês e como é que as pessoas encontram vocês que ainda não está conectado. Eliane, primeiro as senhoras agora, não? Bom, vamos lá. Eu tô no LinkedIn, né? No Eliane Ramos Vasconcelos. Vocês me encontram também aí tô aqui no Conar, à disposição. RH, né? RH, isso. Posso, né, meu e-mail, eliane@elianeramos.com. A gente encontra. O mundo é redondo, não tem jeito. O Se a mundo gente é quer redondo. encontrar hoje, a gente isso. encontra onde quiser. E, né, recadinho, eu acho assim, cuide bem de por onde você passa, para você ter esses encontros depois. As marcas que você deixa, o repertório que você deixa por onde você passa, porque é isso que vai fazer a grande diferença na sua carreira. Porque se você não cuidar daqueles relacionamentos por onde você passou, das empresas por onde você esteve, das pessoas que você se conecta, nada vai dar muito certo. Porque a gente precisa, como a gente já falou aqui, desse relacionamento, dessa troca, desse aprendizado com o outro. Então, cuide bem do seu repertório. Escreva uma história, conte sua história. E não tenha medo de errar, não tenha medo de falar para as pessoas e não tenha medo de pedir ajuda. O burnout é uma das coisas, as pessoas têm muita dificuldade para pedir ajuda. Porque o funcionário, ele pode muito bem chegar na empresa e falar, olha, eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor de garganta, estou gripado, estou de Covid, não posso ir trabalhar. Mas ele não vai falar que ele não dorme há não sei quanto tempo, que ele chorou a noite inteira, que ele está muito triste. Ele não vai falar isso. Então, não tenha medo de pedir ajuda. Busque ajuda das pessoas que você mais confia, busque ajuda no seu líder, em pares, colegas, porque ninguém está sozinho e você precisa se conectar. E é assim que a gente vai dar conta, porque coragem para seguir em frente. O que a vida quer da gente é sempre coragem. A Eliane já disse tudo, ela é maravilhosa. Só gostava de ela disse, conta a sua história, ou seja, seja dono da sua história. Esta é que eu acho que é a grande mensagem. Nós temos que ser donos da nossa história e isso vê-se no olho, se está a brilhar, não é? E vê-se no nosso propósito, no nosso legado. O que é que nós queremos deixar? Amanhã, se eu não estiver aqui, o que é que vão dizer do trabalho que eu fiz? Esta e de mim. Essa é a história, mas também o que é que eu vou dizer do trabalho que eu deixei e que eu fiz. E, portanto, eu acho que estas são duas mensagens poderosas. Podem me encontrar no LinkedIn também, na Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas, APG. Como que o pessoal encontra? O e vai site ser da muito APG fácil. para a turma? www.apg.pt ou www.hubpessoas.pt. Eu gosto Boa. muito da expressão hub. Sim, Portanto, sim. hubpessoas.pt. E Legal. e Cai nas pro redes sociais. cai pro mesmo site? Cai. Ou são Sim, sites- está direcionado. O Hub Pessoas é o site onde nós temos a nossa revista, os nossos eventos, legal. os nossos encontros. No fundo é muito mais interativo. O site institucional, apg.pt, mais institucional, mas eles estão conectados. Que E legal. nas mídias sociais também, Instagram, Facebook e LinkedIn. Legal. Pedro, sensacional. Eliane, incrível conversar com vocês. Muitos insights poderosos, né? Nossa, muito obrigada pela presença de vocês, por esse encontro. Certamente vocês me marcaram e marcaram as pessoas que estão nos Para acompanhando. mim é um encontrão. Encontrar. Encontrão, é A isso vida aí. é feita dos encontros, a felicidade está aí. A arte dos Dos bons encontros, né? encontros. Isso aí. Muito legal. Muito obrigada. Obrigado. E você que está nos assistindo, até o próximo episódio. Um grande abraço. E se você está nos escutando e ainda não visualizou a gente, faltou nossa audiodescrição aqui, né? Para quem está nos escutando. Temos tempo para fazer uma Acho que tem, audiodescrição? Tem. Muita gente acompanha e só está ouvindo, ou por deficiência visual, ou porque realmente não está podendo olhar a tela. Então a gente faz uma descrição rapidamente aqui. Então eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, enrolados, com luzes douradas. Estou vestindo uma camisa polo azul escura. Nós estamos em 4 pessoas aqui no estúdio, numa mesa retangular branca, um estúdio branco e azul. E temos também 2 pessoas participando aqui com a gente na técnica, o Lucas e o Cadu. Vocês. Eu sou um homem branco, cabelo preto, vestido de calças brancas e casaco negro também. Tenho um aspecto jovem, estou brincando, e estou aqui com uma mesa com outras 3 pessoas e ao meu lado está a minha amiga Eliane Ramos. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos,
Estou com uma roupa bem colorida, amarela, azul, preta. Listrada, estou aqui né? listrada. Bonita. E estou aqui fazendo parte dessa mesa junto com vocês três. Muito bem, tô sorrindo aqui, estamos todos sorrindo, né? Refletindo. Isso é bom, né? Sinal de alegria, de aprendizado. Sou um homem branco, cabelos pretos, com alguns branquinhos nascendo. É a experiência, né? O tempo, né? De experiência Tempo. que vai. E uso óculos, tô de óculos pretos, uma polo azul marinho, um pássaro aqui que representa a logomarca da nossa empresa, que é a Bravende, e muito feliz. Muito legal estar com vocês aqui. Muito legal a marca, que a gente seja assim, que continue Ué. sempre Pássaro. voando. Eu acho que é isso a maior aí. mensagem que a gente pode deixar ali Isso na aí. marca. Só te Parabéns. dizer, eu disse que tinha um casaco preto, isto significa paletó, ok? Vale Só só. porque o português Mas tem às vezes um não é lencinho igual. aí chique Tem um lencinho também, chique. né? Bem, sim, muito chique. Chique. Que combina Corvinho. aqui, olha. Combinando, é isso aí. Combinando com o crachá. Um abraço, gente. Até mais.